Cara, a gente vai falar aqui sobre como é que está rolando essa vida colaborativa na cidade, nos empreendimentos, o que está acontecendo. É uma experiência bem prática, tá? Eu sou, por natureza, empreendedor. Eu adoro o festival de inovação e grande maioria das vezes, obviamente, eu estou desse lado e eu gosto. Eu comecei a entender que assim, tem muitas pessoas que são teóricos, que isso é maravilhoso, você entender o que eles estão antevendo, o futuro, futuristas, demais. E tem aqueles que são os que executam, que são os caras que fizeram na prática e que também é muito legal ouvir, porque eles estão sentindo na pele o real, aquilo que pegada com o cliente, dia a dia, dificuldade, financeiro, enfim, também é uma delícia. Inclusive agora, por coincidência, agora no PES desse ano, eu tive com o Howard Schultz, que é o CEO da Starbucks, que foi muito legal o pitch dele. Não sei se todo mundo sabe, ele está sendo candidato a presidente agora dos Estados Unidos. E é legal ver a visão de um cara que saiu do nada. O cara saiu, ele morava praticamente numa moradia que é menos que popular aqui no Brasil. E o cara se fez. E ele falou, eu tive a oportunidade na América, eu quero dar a oportunidade para todo mundo fazer o que eu fiz. Foi muito bacana. Bom, vamos falar um pouquinho o que é viver em comunidade, como é que é essa parada aqui, o que está acontecendo nos prédios. Primeiro, para a gente entender o novo cenário de cidade, de mundo, a nossa correlação com a cidade mudou muito nos últimos anos. A gente está, de fato, indo para a rua, é o barzinho, é a Paulista, é a praça. Então, são novos comportamentos da sociedade de ocupar as áreas públicas e isso está dando uma nova dinâmica para a cidade. Ao morar perto, é uma forma diferente de interação. E muita gente entra nesse ciclo vicioso de rotina, que é acordar, ir para o trabalho, voltar. A gente entra no carro, sai no carro do outro lado, não interage com a cidade, pega poluição, custo, trânsito e interage zero, não aproveita absolutamente nada do que a cidade tem para oferecer e muitas vezes nenhum relacionamento com o que a gente teria de melhor para extrair. E hoje, de fato, as pessoas querem uma liberdade plena de poder escolher onde elas querem morar, por quanto tempo, quantas elas querem mudar, e não muitas vezes se imobilizar num apartamento, numa única casa, numa única cidade. A gente vê uma vida muito mais dinâmica. A gente sai de uma época de um consumismo maluco, de querer comprar tudo, casa, móvel, eletrodoméstico, roupa, para uma fase muito mais leve, muito mais on demand, não só pela tecnologia, mas por uma questão de hábitos. A crise acentuou um pouquinho isso, então a gente perdeu a capacidade de compra e mudou bastante os hábitos de consumo da nossa sociedade. E, de fato, o que as pessoas hoje mais querem, mais priorizam e mais valorizam é tempo. É tempo para fazer as pequenas coisas, pode ser estudar, pode ser vir aqui no PES, pode ser fazer um hobby que você gosta, mas como é que a gente dá tempo para as pessoas? Então, se você vai em todo pitch de startup, de empreendedorismo, a maioria das startups ou das ferramentas hoje, elas dão mais tempo para as pessoas e isso é um dos grandes fatores de sucesso. E menos é mais em todos os sentidos. Menos tempo no trânsito é mais tempo para fazer o que a gente gosta, menos espaço é menos dor de cabeça, menos empecilhos ou menos afazeres domésticos, é mais tempo para você focar no seu business, na sua família, menos tempo se você gasta com o que você não quer, com certeza é uma vida mais plena. Então, menos é mais em todos os sentidos. E para falar um pouquinho agora da visão empreendedora, a gente, desde a fundação da nossa companhia, da Vitacom, foram 67 prédios feitos em 9 anos, e hoje nós temos uma comunidade de 20 mil pessoas que estão totalmente interligadas. É isso que eu queria comentar com vocês, como que isso aconteceu. Na verdade, não foi muito de propósito. Dentro dessa jornada empreendedora, é muito louco que você faz algo para resolver um problema, o negócio vai evoluindo e vão surgindo outras demandas, outras inquietudes, e a gente vai mudando, vai pivotando a cada momento. E hoje eu diria que nós nascemos de uma empresa de tijolos, uma empresa de incorporação, construção, e hoje nosso business ele é muito mais bytes, tecnologia, serviço e comunidade do que tijolo. É impressionante a mudança. Eu jamais imaginei que a gente ia fazer uma mudança tão drástica no modelo de negócios e para onde a empresa iria. Bom, quando a gente começou a empresa, a nossa grande dor, a gente queria solucionar a questão da mobilidade. Eu era um cara que ficava 5 horas por dia num carro, eu casei, eu fui morar num apartamento pequenininho,
e perto do trabalho. E eu comecei a fazer os meus trajetos a pé, de bicicleta. E o sonho, o nascer da empresa foi, cara, eu quero que as pessoas possam morar perto do trabalho, perto da facu, perto do hospital onde elas trabalham, enfim, perto do transporte público. A ideia era, a pessoa, ao invés de morar longe, que é o sistema Minha Casa Minha Vida, muitas vezes, eu queria permitir que elas pudessem morar perto. Esse foi o grande sonho. E hoje, muito louco, 9 anos depois, em que algumas coisas pareciam um tanto sem sentido, 70% das pessoas, elas querem mudar o estilo de vida em função da localidade em que elas estão. 30% das pessoas desistem do emprego dos sonhos por causa que ele é longe de onde elas moram e elas não querem ficar no trânsito. Olha que loucura. O cara abandonando o emprego dos sonhos porque é longe. Será que faz sentido? 40% dos prédios, dos apartamentos vendidos o ano passado, 2018, foram sem vaga de garagem. Quer dizer, o carro hoje está sendo algo relativamente supérfluo. O Uber, que existe há super pouco tempo, hoje são 650 mil motoristas de Uber só em São Paulo. Talvez um pouco do trânsito tem um estudo que está sendo gerado que são Ubers ociosos rodando na cidade que já começam a gerar um impacto negativo no trânsito. E a gente começou a pensar como seria o hardware para solucionar essa questão da mobilidade. Então, quando a gente fala em comunidade, em vida em comunidade, eu gostaria de deixar bem claro que tem 2 aspectos fundamentais. Tá? Um é o hardware, para a gente falar, são os prédios, as áreas comuns, os equipamentos que a gente faz, e ele não funciona de forma alguma se não tiver um software plugado. O que é o software? Serviços, gente, comunidade rolando. Então, a vida em comunidade, para ela acontecer, e hoje tem um monte de termos, são co-housing, tem o co-living, tem o social housing, são N fatores. Eu me dediquei, eu visitei alguns deles. Então, no Japão, co-housing, você tem pessoas dividindo uma mesma casa. Então, são cozinhas e banheiros que são compartilhados na plenitude. Então, 30 pessoas moram na mesma casa e eles dividem uma cozinha única. Eles dividem poucos banheiros para 30 pessoas. Então, isso no Japão funciona de forma maravilhosamente bem. Então, as pessoas têm um respeito absurdo com a limpeza, com o espaço do outro, em guardar os alimentos bem condicionados na geladeira, o que eu vi que não acontece em outros países que são naturalmente menos disciplinados que os japoneses. Fui ver em Londres, você tem bastante coisa de co-living acontecendo, na Califórnia, N iniciativas, Nova York, We Live tem uma experiência bastante interessante. E são vários modelos, não tem um certo. Eu vou contar o que a gente já está fazendo na prática e como é que a gente está fazendo essas 20 mil pessoas morarem hoje numa grande comunidade. Então, a primeira coisa do hardware, nós percebemos que para as pessoas poderem morar perto, nós tínhamos que fazer apartamentos menores, apartamentos mais compactos, que primeiro coubessem no bolso. Então, eu não consigo morar perto da Paulista, num apartamento grande, é muito caro. E isso veio muito ao encontro das pessoas querendo praticidade. É menos manutenção, custa menos condomínio, é menos encheção de saco. Aí a gente cai naquela questão que menos é mais. Né? Esse menos espaço é mais economia, é mais tempo para usar com o que você quer. É óbvio que é legal ter espaço, pessoal. Ninguém aqui quer ser hipócrita, que é muito gostoso você ter 200, 300, 400 metros. Mas, de fato, não é o que cabe para o bolso da grande maioria das pessoas, ainda mais pessoas no começo de carreira, e ainda mais a gente saindo de uma crise violenta que o nosso país passou nos últimos anos. Segundo aspecto, essa inteligência de móveis. Hoje, num apartamento do tamanho de metade dessa nossa sala, você consegue colocar 5, 10 ambientes diferentes com a inteligência de espaços. Então, a nossa empresa hoje ela estuda muito o layout de barcos, de aviões, de outros equipamentos que são muito eficientes na utilização do espaço para poder prover isso também na moradia. E, de fato, as pessoas hoje elas usam cerca de 40% do espaço necessário de uma casa. Então, isso aqui é um mapa de calor. Olha que loucura. Isso é uma casa tradicional, um padrão americano. A pessoa, ao longo do ano, ela usa poucos espaços. A gente pode dizer que ela vive em 40% do espaço que ela paga ou que ela pagou durante a vida dela. E ela paga condomínio, paga IPTU, paga manutenção, isso tem que limpar, tem que mobiliar. Então, muitas vezes, não faz o menor sentido. E essa é uma planta, é óbvio que essa aqui é um extremo, mas... deixa eu voltar aqui.
Essa é uma planta de 10 metros quadrados que a gente coloca tudo que uma pessoa precisa para viver individualmente, tá? Você vê que ela tem cozinha, ela tem um banheiro completo, ela tem um sofá que vira cama, 10 metros quadrados. Esse apartamento fica no bairro de Higienópolis. Na época ele custava em torno de 80, 85 mil. Então, uma pessoa pode morar em Higienópolis por 80, 85 mil. Aqui tem um videozinho mostrando como é que é esse apartamento de 10 metros. Então, ele não seria bacana se não tivesse uma inteligência de espaço por trás. Então, os móveis, eles transformam, permitindo que você tenha um uso mais inteligente, tanto para armazenar, guardar suas coisas, quanto para poder fazer uma refeição, até mesmo convidar mais uma pessoa. E você vai, o cara vai morar em 10 metros quadrados, como é que é isso? Cara, hoje o que a gente escuta dos nossos clientes, ninguém fala, pô, eu moro em 10 metros quadrados, não é bacana. O que a gente escuta é, agora eu tenho a minha casa própria, ele fica ao lado de um hospital da Santa Casa, então muita gente do hospital comprou, e o que a gente escuta é, agora eu vou poder ir a pé para o trabalho, eu saio de um plantão exausto ou exausta, e eu não preciso ficar 3 horas dentro de um ônibus. Você tem estudantes do Mackenzie que vêm aqui morar nesse apartamento. Então, nós estamos sendo úteis e proveitosos para uma determinada necessidade e para um determinado número de pessoas. E esse é o sonho que a gente quer concretizar. Indo no hardware, esse aqui é um projeto também de co-living que tá em construção. Ele é muito legal, que você tem algumas unidades, são 2 pessoas que moram, que não se conhecem, que podem ser compradores ou que vão alugar, e eles dividem uma área comum que você pode usar ou não. Você pode fechar as portas e não utilizar, não conviver, ou você pode conviver com a pessoa que é o seu vizinho. Então, é para promover uma interação, uma maior vivência. Tem pessoas que estão colocando aqui beliches ou 2 camas, então aqui provavelmente vão morar 4 pessoas, ele fica também a 100 metros do Mackenzie. Muito provavelmente aqui vão morar 4 pessoas conjuntamente, que vão interagir numa área comum. Bom, daí a gente começa a discutir o que é o privativo do que deve ser comum. Então, eu tenho uma opinião que hoje ainda existe algo que é muito nosso, muito do brasileiro, que ele topa morar num apartamento menor, mas ele quer ter o banheiro dele, ele quer ter o chuveiro dele, ele quer ter a pia com a escova de dente dele. O brasileiro ainda não tem a cultura de compartilhar o banheiro, por exemplo, e de compartilhar a cozinha. Isso é uma característica nossa. Tem países que isso é aceito com bastante naturalidade, mas no Brasil não. Nós já fizemos alguns testes. Então, existe o privativo, a pessoa tem aquele apartamento em que ela tem tudo o que ela precisa, agora ela pode ter um universo gigantesco de itens compartilhados, em que ela tem uma extensão da própria casa. Então, a nossa inteligência foi permitir que ela more numa área privativa menor, que cabe no bolso, é fácil, é prático de manter, mas ela pode compartilhar uma série de itens nas áreas comuns do prédio em que ela vive. Então, a primeira, que foi implantada com sucesso absoluto, deixa eu apresentar, está aqui a Stephanie, que trabalha na área de comunicação e produto da Vitacom, a Roberta, que trabalha na nossa empresa de gestão, de locação, que é a House. Tá? Elas vão falar um pouquinho da experiência com pessoas, do que a gente está fazendo e da utilização desses espaços. Aqui é muito legal, o coworking, a gente já entregou vários prédios com coworking. Cara, vocês não acreditam, nós começamos, a gente fazia uma correlação, então tinha um coworking, uma cadeira de coworking para cada, digamos, 50 apartamentos. Tá? Começou a bombar, as pessoas trabalhando de dentro do prédio. Cada vez mais o pessoal fazendo home office, cada vez mais as pessoas fazendo trabalhos autônomos. Então, a primeira coisa que a gente percebeu foi um aumento na utilização violento. Segundo, as pessoas começaram a fazer business intraprédio, intracomunidade. Então, as pessoas desciam para trabalhar no coworking, daí ele é advogado, designer, advogado, o outro é um publicitário. A galera começava a se juntar para prestar serviços uns para os outros dentro do prédio. Daí foi muito legal que isso deu uma luz que nós começamos a entender a força e o quanto as pessoas queriam essa interação, algo que está tão vazio no nosso dia a dia, e nós percebemos que o espaço de trabalho está mudando completamente. É insano. A nossa correlação, que era digamos, de 1 para 50, hoje caiu para quase 1 para 10. Então, para cada 10 apartamentos, tem que ter uma posição de coworking.
Olha que loucura, 10% da população dos prédios já trabalha de modo integral do coworking. Tá? Integral porque tem a rotatividade. Isso já está demandando sala para fazer reunião e a gente já está tendo demanda para as empresas criarem, para as pessoas criarem microempresas dentro do próprio prédio. Então, a pessoa que mora, ela quer montar uma empresa com 3, 4, 5 pessoas, então ele vai precisar ter uma estrutura de coworking já atrelada ao prédio. Bom, isso além dessa área comum, nós temos compartilhamento de todos os modais de transporte, então carro, moto, bike, patinete. Então, a ideia é que a pessoa não tenha mais o carro. Os nossos prédios hoje já não tem mais vaga de garagem, a pessoa tem à disposição N modais, tá? Então, ela desce hoje, está chovendo, puta, legal, vou pegar o carro compartilhado. Puta, hoje eu vou ter uma reunião, botei aqui no aplicativo, a minha reunião está a 10 quadras, show, melhor patinete ou bike, e por aí vai. Isso fora os de aplicativo, né? A gente já faz a doca para Uber, para táxi, para aplicativo, então, em vez de você ficar na rua, questão de segurança, chuva, etc., a gente já faz a doca dentro do prédio, e isso já também é um preparativo para o carro autônomo, porque você imagina os carros autônomos terem que parar no meio da via, vai criar um problema gigantesco. Então, os equipamentos urbanos já têm que antever como é que vai ser essa história no futuro. As lavanderias compartilhadas, que isso já é super comum lá fora, aqui não é, mas isso está bombando, é incrível. Todos os prédios hoje já vêm com máquina profissional, que o cara paga por aplicativo, e as pessoas estão usando a máquina e virou um espaço muito bacana de socialização também entre as pessoas do prédio. Ferramentas compartilhadas, então hoje nós entregamos uma sala com todas as ferramentas que você pode imaginar, então desde gardening até ferramentas para conserto, eventualmente um aspirador, escada. Então eu não vou ter tudo isso aqui em 10 metros quadrados, mas eu uso e devolvo. Isso também está ajudando a reinventar toda a indústria de eletrodomésticos, de como é que a gente fornece, não faz sentido nenhum eu comprar e ter meu próprio serrote, a minha própria furadeira, que eu vou usar uma vez na vida. Espaço de entregas, todo mundo comprando online, todo mundo pedindo iFood, Rappi. Então, você tem os armários tanto para aquecimento quanto para refrigeração. Então, isso fica disponível no térreo dos prédios. Eu encomendo qualquer coisa, comida, compra, Amazon, etc. Eles entregam aqui, ninguém precisa entrar no meu apartamento, não precisa ter interação com o porteiro. E isso vai direto para o espaço reservado para armazenagem. Cozinha compartilhada, isso é muito legal. Então, são cozinhas que são comuns. Ele tem a cozinha dele própria, mas às vezes a galera desce porque quer ver gente, quer usar um equipamento mais bacana. Então, elas têm todo o equipamento super profissional de chefe. E o que acontece, as pessoas, às vezes, cozinha e convida mais 3 vizinhos. Tem um cara que sempre cozinha às quartas-feiras, já virou tradição, ele faz aquele para macarronada de quarta e a galera desce para ir na cozinha compartilhada. Esse espaço também está ganhando muita atração, está caindo no gosto dos brasileiros. Academia, a gente entendeu que aquela academia de prédio, que era um tanto quanto, como eu diria, fraca, nós entendemos que era um item de primeira necessidade e a comodidade do cara descer o elevador e estar no apartamento para já poder trabalhar e levar o filho na escola, o que quer que seja. Então, as academias hoje ganharam um status, eu diria, equivalente às melhores do ramo. Tá? São academias com uma área gigantesca, 400, 500, 600 metros quadrados, para um prédio com uma população de 400, 500 pessoas. E isso tem sido muito demandado. Sala de cinema, então ontem teve, em um dos prédios, a galera foi ver o final da Champions. Tiveram quantas pessoas? 180 pessoas foram a um prédio, então 180 pessoas de todos os prédios da nossa empresa se reuniram em um dos prédios para ver o jogo. Lounges em que as pessoas se encontram, a horta compartilhada, que é um item super charmoso para uma cidade como São Paulo. Então a galera planta os temperos e etc. Cannabis pode ser que vai ser, quando liberada, acho que vai ter uma utilização bastante intensa também. E assim começou um prédio que nós começamos mirando resolver uma questão de mobilidade. Nós fomos para um apartamento compacto, que era para caber no bolso, para gerar simplicidade, para gerar uma vida mais prática, mais fácil. Nisso, as pessoas falam, pô, mas é pequeno, eu quero ter espaço ainda, eu quero ter uma cozinha para convidar meus amigos, eu quero ter uma sala de cinema. Então, nós fizemos área comum para suprir o espaço menor, para dar mais área, mais comodidade para as pessoas. E a gente acabou acertando uma questão de comunidade fenomenal
que hoje está realmente bombando. E daí começamos a falar do software. Tá? Então, hardware, nós vimos apartamento, planta, mobiliário inteligente, áreas comuns compartilhadas, e nada disso funcionaria sem um software. Então, em janeiro desse ano, nós fundamos a House, que ele é o sistema operacional, é o software para fazer a operação não só das áreas comuns da comunidade e das locações dos apartamentos. As pessoas não estão mais comprando, elas estão locando os apartamentos. Isso é uma tendência mundial e no Brasil não é diferente. Então, a gente percebe que as pessoas estão querendo viver compartilhando as áreas comuns de home office, elas querem ter a liberdade de poder circular pelo mundo, estudar em um país, trabalhar de um canto, se relacionar, mudar quantas vezes quiserem ao longo da vida. E nada disso faria sentido sem um software. Eu queria passar aqui para a Roberta, que é gestora de produto e comunicação da House, e contar um pouquinho de tudo que está acontecendo nessa plataforma, e também fica à vontade para falar da comunidade, e depois eu volto aqui no final, eu quero fazer um convite para vocês ao final, então seria legal que todo mundo ficasse. Bom, a House nasceu para ressignificar a moradia, né, para reinventar a forma como as pessoas vivem. Então, são espaços para você ficar pelo tempo que quiser, sem burocracia, e sem perder a essência e o conforto de casa, né? Que é o que a gente está precisando resgatar. Então, é uma plataforma de moradia 100% digital, para você ficar pelo tempo que quiser, sem perder a conexão entre as pessoas. Então, a nossa missão é conectar pessoas, gente, com experiências únicas. Bom, a gente tem um calendário de eventos que já existe hoje, para proporcionar essas experiências para as pessoas, que é a nossa comunidade, que é o VN Club, né? Então, vai desde passeio de patinete na Paulista, até aulas com brunch, happy hour, churrasco para fazer um esquenta antes do bloco de carnaval, intervenções artísticas, culturais, e passeio. Workshop de drinks, passeio de balão, pedido de casamento, aulas de yoga, meditação. Então, são experiências capazes de construir relações verdadeiras, né? Então, como a Esté comentou, a gente teve até pedido de casamento no último passeio de balão, que foi sábado passado. Hoje, a gente pode dizer que a gente já tem uma comunidade que são apaixonados pela House, são os lovers, que eles fazem questão de interagir, de ter um senso de comunidade com mais empatia, com mais verdade, com mais conexão, e estão apaixonados pela marca. Eles adoram o carinho e o cuidado que a gente tem com eles, então a gente realmente se preocupa, faz cartinha personalizada, faz mimos, a gente impacta e surpreende as pessoas, porque esse é o nosso negócio, né? Essa é a nossa missão. E como a gente acredita que a moradia vai ser consumida como serviço, a House criou um ecossistema de parceiros com o mesmo propósito, com a mesma visão de simplificar a vida das pessoas. Então, são parceiros que agregam na nossa experiência. Tá? Então, a gente fechou com a Yellow, com a Green. Então, a gente tem patinetes disponíveis no prédio, à disposição a qualquer momento. Bike elétrica da Leve, personalizada. Carros compartilhados, como a Turbi. Espaços pet-friendly, com o Dog Hero. Armários inteligentes para receber a entrega do Rappi. Arte com Urban Arts. Amenities com a L'Occitane, fechaduras inteligentes com a Lupiki, alimentação saudável com a Urban Remedy e até massagem on demand no conforto da casa pelo tempo que você quiser. O nosso maior sonho é transcender a moradia para um ecossistema social, colaborativo, e a gente está crescendo muito, como o Alê falou, a gente começou em janeiro, a gente já tem vários parceiros, são várias marcas que querem se associar à House, porque isso agrega força. Então, a gente acredita que hoje a comunicação, o branding, ele explode e ele viraliza com verdades, né? Com realmente serviços que valorizam as necessidades das pessoas. Então, o céu é o limite, né, Alê? A gente está muito feliz e a tendência é crescer e virar esse ecossistema, dominar com um hub de serviços. Deixa eu te passar de novo. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Stephanie.
Contar um pouquinho para vocês, super rápido, do VN Club. O VN Club foi uma iniciativa que a gente teve na Vitacom. A gente começou a perceber, na verdade, que as pessoas elas tinham estilos de vidas muito semelhantes. E que, enfim, loucuras de São Paulo, essas pessoas não se conheciam muitas vezes. Ou se conheciam o vizinho da porta, mas ela não conhecia o vizinho do prédio vizinho. Então, a gente começou a promover alguns encontros que começaram, obviamente, pequenos, e hoje eles estão assim gigantescos. A gente organiza hoje eventos para 500 pessoas. Esse passeio de balão mesmo que aconteceu no sábado passado, foram 250 pessoas com uma fila de espera de mais de 150. Ah, que legal! Cozinha compartilhada no térreo sempre bomba, é uma coisa que já rola dentro dos prédios com naturalidade, enfim. É impressionante quando a gente começa a conectar as pessoas assim com uma intenção que começou, obviamente, pequena, e o tamanho, a proporção gigantesca que isso está tomando. Assim. É a vida real acontecendo diante dos nossos olhos. É bem legal. Legal. Então, de novo, vale frisar que quando a gente fala em vida em comunidade, não adianta só ter o hardware e também não adianta só ter o software. A gente tem algo que é fundamental, que precisa ter uma união plena entre pessoas com o mesmo princípio, com vontade de se encontrar, de se comunicar. E aí a gente percebeu que tem vários interesses, né, meninas? Que tem, por exemplo, pessoas que são aficionadas por ginástica, por fitness. Então, elas combinam de correr junto, de andar de bicicleta juntos. Tem pessoas que são business-oriented, então são empreendedores, startups, profissionais autônomos que querem conteúdo, querem descer para o coworking, querem fazer business, rolar negócios. Tem gente que curte culinária. E aí vai acontecendo uma mágica das pessoas se relacionarem. E no começo a gente teve que incentivar, de certa forma, ajudar a impulsionar. Hoje a gente é meramente reativo. As pessoas pedem o dia inteiro. A gente quer usar o prédio para fazer um encontro, jogo de pôquer. Às vezes a gente quer fazer balada, happy hour. E é incrível quando isso começa a fazer as pessoas interagirem. E hoje eu posso dizer que a gente transcendeu o tijolo. Então, o que era na nossa empresa fundamental falar de produto, de tijolo, de empreendimento imobiliário, hoje, muito mais importante, faz muito mais sentido e é o departamento de maior tamanho e importância na companhia, começa a ser o departamento que ele liga a tecnologia, serviços e gente. É totalmente diferente. O nosso business ele mudou de uma forma plena. E o que é muito legal, complementando essa trajetória toda, o que foi o resultado final? Hoje, daqueles 67 prédios, que até o fim desse ano vão ser 81, as pessoas estão vivendo num ecossistema único. Então, o que aconteceu? Nós construímos uma rede neural que os prédios estão se interrelacionando dentro de uma comunidade única, que se comunica por app, por esses eventos, e o que a gente está fazendo, as pessoas podem usar os prédios conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, eu posso morar num prédio que a gente tem aqui na Alameda Campinas e eu posso usar a academia do prédio na Faria Lima, eu posso estar no prédio da Faria Lima e usar o rooftop do prédio aqui da Rua Bela Sintra e por aí vai. Então, isso gera não só uma utilização muito mais inteligente do espaço, do nosso recurso, de matar toda aquela ociosidade, como a gente junta e faz interconexões de uma comunidade que hoje tem 20 mil pessoas, mas que a gente quer chegar em 100, 200, 300, por que não 1 milhão de pessoas interconectadas em uma rede única de relacionamento, que ela é drivada, que ela é puxada pela moradia e por interesses comuns. Só queria fazer 3 convites aqui, antes de abrir para as perguntas. Então, o primeiro convite, eu sei que aqui são as pessoas que são inconformadas, que vêm aqui no PES, senão não estariam aqui domingo, 6 da tarde. Então, primeiro, convidar para quem tiver um sonho, quiser construir isso aqui com a gente vai precisar contratar quase 300 pessoas daqui até o fim do ano. Conhecem alguém, acham que tem alguém que se encaixe. Então, primeiro convite, inconformados e que tenham o mesmo sonho que a gente de construir uma vida diferente, de mudar a forma como as pessoas vivem. Esse é o meu primeiro convite, vem se juntar com a gente. Segundo, aqui devem ter vários empreendedores também, que têm startups, empresas, iniciativas, ativismo. Eu quero convidar para vocês que são empreendedores ou que estão em alguma empresa para se unirem com a gente.
Nós queremos que a nossa plataforma de moradia seja abertura para inconformados, para pessoas que querem mudar o mundo junto com a gente, se juntem. Então, vamos lá, vamos fazer. Hoje são 80 prédios, são 20 mil pessoas, a gente quer mais gente. A gente quer somar e fazer um ecossistema colaborativo para mudar, totalmente aberto. E, por último, a gente tem se associado com incorporadoras, prédios, donos de imóveis pelo Brasil inteiro, plugando a solução, o nosso software, em qualquer hardware e transformando a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, nós acreditamos que juntos a gente consegue fazer uma transformação sem tamanho, que a vida das pessoas vai evoluir mais nos próximos 10 anos do que ela evoluiu nos últimos 450 no país, desde a abertura do primeiro cartório, e a gente vai transformar e propor algo muito melhor, muito mais interessante. Então, obrigado pela presença. Queria abrir agora para a gente bater um papo, se alguém tiver uma pergunta, consideração, saber como que isso aqui funciona, como que as pessoas estão interagindo sobre o público, a gente está aqui à disposição para bater um papo.